responder ao teu amor. O grande segredo para o sucesso de uma igreja, e o grande segredo para você estar aqui e permanecer, de continuidade, agora estou falando de continuidade, se chama unanimidade. Uma palavrinha que Jesus ensina para a gente, que Deus ensina para a gente do início até o final. Para começar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três que são um. Começa tudo por aí. Unanimidade. Uma igreja que não é unânime. O que é unanimidade? Vou falar de uma forma que eu traduzi isso. Estou trazendo para vocês isso aí, você não vai ver no dicionário. Uma forma que eu traduzi para simplificar, trazendo para a comunicação. Unanimidade é todos interpretarem os sinais e os códigos do mesmo jeito, da mesma maneira. Todos interpretarem a mensagem de forma igual. Se você tem a mesma... Uma coisa está sendo falada aqui. Se todos interpretarem aquilo que está sendo falado aqui da mesma maneira, nós somos unânimes. Assim como o líder é unânime com a Bíblia, nós seremos unânimes com o líder. Ficará uma igreja unânime, todos em um só pensamento. O diabo vai tentar de tudo, mas não vai destruir a igreja. Não vai derrubar, porque é uma igreja unânime, é uma igreja que luta junto. Meu irmão, eu não vou dizer para você que os demônios eles são unânimes em tudo, mas eu vou dizer uma coisa que os demônios são unânimes, e eles fazem muito bem isso juntos: tentar destruir a tua vida. Eles estão unidos para te destruir, e olha, bota unidade nisso. Eles trabalham juntos para te destruir. Você é incapaz de lutar junto com a igreja para destruir o inferno. Você quer lutar sozinho. Aí é pegar as pessoas que não querem congregar. Não precisa ir para a igreja não, tá tranquilo. E até se você sair, você está aqui hoje, você sair um dia pensando, não, vier com essa ideia, você vai ser derrubado. Porque o diabo ele está lá, ó, unido com o inferno inteiro para te destruir. Unidade só se combate com unidade. Vamos ver aqui uma coisa aqui? Vamos abrir em Gênesis 11. Vamos ver o poder da unanimidade agora aqui. Como é importante estarmos unidos. Olha só como é que a unanimidade ela é em tudo. Tanto seja na sua empresa, seja em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a unanimidade ela te leva a prosperar. Vamos olhar. Até quando as pessoas estão unânimes para fazer o mal, né? Tu vê esses homens aí fazendo esses assaltos, essas coisas que tu fala assim, cara, como que o cara pensou nisso? Multidão de conselhos, todos unidos num propósito. Eles ficaram unidos e falaram, vamos assaltar aquele banco. Assaltaram porque é unanimidade. A unanimidade ela tem um poder muito forte. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Já começa assim o versículo. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, todo mundo falava a mesma língua. Vamos continuar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. Eles disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui já tinha havido uma ordem da parte de Deus, de que o homem povoasse a terra. Só que é interessante, que um dos motivos dessa torre aqui, que as pessoas não entendem, é que um dos motivos, essa torre, naquela época tinham essas torres eram chamadas zigurates. Esses zigurates eram torres de adoração a deuses. Então ninguém pode chegar e falar que isso aqui eles estavam fazendo como adoração a Deus. Começa por aí. Porque a pessoa pensa, por que Deus chegou lá e confundiu, né? Por quê? Deus já tinha dado uma ordem, eles queriam ficar unidos de um mesmo lugar. O outro intuito da torre era que, se houvesse um outro dilúvio, eles estivessem a salvo. Então eles pensavam, vamos fazer uma torre bem grande, que chegue ao céu. Por quê? Porque um dos motivos era que, se houvesse dilúvio, eles não fossem atingidos. Eles iriam para o topo da torre e estariam bem, porque já tinha acontecido um dilúvio, tá? Então você vê aqui, então Deus deu a ordem, eles estão aqui indo contra a ordem de Deus, estão construindo templos pagãos.
que eram essas torres, zigurate. E eles decidiram fazer uma torre que tocasse o céu. Parece maluquice, não parece? Uma torre que tocasse o céu. Só que tinha uma característica aqui: estavam unidos para esse propósito. Olha o poder da unidade. Aí Deus chega e fala assim, ó: e disseram: eia, edifiquemos nós e façamos um nome para ela. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu. 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha só como é que isso aqui é forte. Deus Todo-Poderoso desceu para observar, e ele chega para o Pai e para o Espírito Santo, porque ele falou desçamos. A gente tem que entender isso, tá? Desçamos, está falando com quem? Desçamos e confundamos. Olha só, porque eles estão unidos, ou seja, eles descobriram o poder da unidade. E olha só, essa palavra aqui que me chamou a atenção. Olha só o que Deus falou: e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Deus está falando que não vai ter restrição por causa da unanimidade deles. Aí Deus poderia descer sozinho e falar assim: eu vou acabar com tudo. Mas Deus fala: desçamos. Por que Deus falou desçamos? Falei no início: porque unidade só se combate com unidade. E Deus usa uma estratégia aqui, que é a estratégia que hoje, até a estratégia para confundir, o diabo usou de Deus. Até isso ele copiou. Deus usa uma estratégia aqui que Satanás tem usado nas igrejas e tem dado certo. Só que Deus utilizou aqui por causa do pecado deles. Satanás usa para fazer você pecar. É diferente. Olha só: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Existe um componente que eu não falei no início, que é o chamado ruído. O ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação de sair perfeita. Então, quando a gente fala de ruído, a gente está falando daquilo que atrapalha a comunicação. Aqui Deus falou assim: eles estão unidos, unânimes. Só tem uma forma de acabar com a unanimidade. Uma: fazer com que eles não entendam mais a comunicação da mesma forma. Fazer com que eles interpretem a linguagem um do outro de forma diferente. Um não entenda mais o outro. Não adianta você estar aqui dentro se a sua linguagem não for a mesma linguagem da liderança. Se a sua língua não for a mesma língua da liderança. Não estou falando língua de português e inglês. Não estou falando isso. Eu estou falando o entendimento, a visão, a linguagem. Porque se você estiver aqui de outra forma, vai ser fácil o diabo te tragar. É questão de tempo. Questão de tempo. Daqui a pouco você está saindo. Por quê? Porque você não está unânime. E como você não está unânime, você vai lutar sozinho. Se você vai lutar sozinho, é certo, porque unidade só se combate com unidade. É certo de você ser derrotado. Tem gente que quer entender tudo que Deus entende. Aí a pergunta que eu faço para essa pessoa é: se você entender, não, porque isso não tem resposta, por que Deus deixou isso sem resposta? Eu falei assim: porque no dia que você tiver resposta para tudo, se você souber a mesma coisa que Deus, Ele não é mais Deus. Ele é Deus justamente por saber coisas que você não sabe, por fazer coisas que você não faz, por conhecer coisas que você não conhece. Ele é Deus, Ele é soberano por causa disso. Você é limitado e Ele é grande, Ele é Deus. A partir do momento que você for igual a Ele, você não vai querer mais servir a Ele como Deus. É ou não é? Deus aqui divide a linguagem deles. E a partir daquele momento, um não entende mais a comunicação do outro. O receptor não entende mais a linguagem do emissor. O ruído entrou. Naquele momento, eles só acharam uma solução: vamos nos separar. E se separam. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo, ele não tem poder de te separar de Deus e dos teus irmãos. A conclusão de se separar foi de quem? Eles mesmos chegaram à conclusão, porque houve falha na comunicação. Eles não estavam entendendo mais o que o outro falava. Eles mesmos chegaram à conclusão e disseram: vamos nos separar, porque acharam a melhor solução.
Quem sai da igreja é você, não é o diabo que te tira. Não é o diabo que te tira dos caminhos do Senhor. É você que decide não servir mais a Ele. Porque senão você podia botar na conta do diabo. Não bota na conta do diabo aquilo que é responsabilidade sua, não. Carregar o nome de Jesus e ser fiel a Ele é responsabilidade sua. E o diabo não tem poder para te parar. Você tem poder. O diabo ele tem poder para sugestionar coisas para você e fazer com que você chegue a essa conclusão de parar. Mas fazer você parar ele não pode. A escolha é sua. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Sabe o que é isso? Estavam unânimes, todos unidos. É importante você entender uma coisa: você pode estar unido com uma pessoa, mas não ser unânime com ela, tá? Você pode estar unido, mas não ser unânime. Unânime é ter tudo em comum. Unido é estar junto. Isso é importante, tá? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando há unanimidade, há autoridade. Quando a igreja está unida, o líder, e não só o líder, mas como toda a igreja se sente mais segura e mais forte por causa da unanimidade. Você vê que aqui eles estão dizendo, por eles serem um, os apóstolos diziam e falavam com grande força. Como é que está aqui? Com grande poder, eles falavam do testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E todos eles haviam abundante graça. Igreja, quer deixar o coração de Deus feliz? É vocês estarem unânimes com a Bíblia e unânimes entre irmãos. É lutar unido. Só que o problema, sabe qual é, igreja? O problema hoje é que a própria igreja se destrói sozinha. A única coisa que o diabo precisa fazer é plantar um fermentinho no teu coração. Você já começa a falar mal do teu irmão, distorce para o outro, distorce para o outro. A gente mesmo se atrapalha, meu irmão. A gente mesmo se atrapalha. A gente mesmo se atrapalha. É você mesmo que decide. É você que decide acabar. O diabo acabou com a igreja. A única coisa que ele fez? Usou você. Deu para entender? Então não foi só ele não. O diabo e alguns membros acabaram com a igreja. Porque ele precisa usar um corpo para manifestar suas obras. Então, meu irmão, para com essa história de falar mal de liderança e seja unânime. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Ou seja, todos pensavam iguais. No início do versículo ele diz assim, todos tinham tudo em comum. Ou seja, cara, a gente é tão parecido. Eu penso assim também, sabia? Agora eu vou falar uma coisa, sabe por que existe a exortação? Sabe por que os líderes te exortam? Sabe por que você precisa ser exortado? Para você ser unânime. A exortação, ela te leva a mudar o teu raciocínio relacionado a uma coisa. A exortação, ela vem para fazer você voltar ao raciocínio certo de algo. Você está pensando de uma forma, aí de repente você... Não, meu irmão, não é assim não, acorda. Vai assim, faz isso. Ou seja, eu estava viajando, eu estava dormindo. É mesmo, é por esse caminho, é esse pensamento que eu tenho que ter. Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor? Porque não querem mudar de pensamento. Ou você agrada ao eu, ou você agrada a Jesus. Tem como você agradar os dois ao mesmo tempo. Ou você agrada a você mesmo, ou você agrada as tuas convicções, ou você agrada a Jesus Cristo. Deus falou assim, nega o teu eu para me seguir. Por quê? Porque não tem como seguir a Jesus com eu. Tá? Tem uma linguagem que é emitida, mas um homem não entende. Só Deus consegue entender. É a linguagem do coração. Deus, ele é muito mais soberano do que nós, e Deus tem essa característica de conseguir sondar a nossa mente e nosso coração. Por isso que o salmista diz, Senhor, tu me sonda e me conhece, e ainda a palavra nem me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Tu me cerca por trás, cerca por diante, e sobre mim impõe a tua mão. E ele fala assim, vê, Deus, já que você conhece,
Já que você entende, você não entende só a minha comunicação externa, você conhece o meu coração também. Vê em mim, vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Vê se tem alguma coisa errada e me guia pelo caminho eterno.